Então, olha só, pessoal, continuando, né? A gente tem aí finalidade média com essas cartas e cada vez que vai chegando próximo à finalidade média, vão florescendo mais, vão aparecendo mais dessas cartas, que em inglês, inclusive, né, tem um nome sugestivo, que são as bills. Que aí, se vocês lembrarem, a expressão que a gente conhece como declaração de direitos, no inglês, a expressão é Bill of Rights. Então, a declaração de direitos tem base nessas declarações, nessas cartas, lá da Idade Média. Tá, mas ainda assim, né, não são direitos humanos, você não tem uma efetivação suficiente, não é o Estado organizado e tal. Quando é que nós temos a primeira versão dos direitos humanos? Na modernidade, tá bom? A primeira versão, o primeiro gesto ocorre com as primeiras constituições. Então, com as primeiras constituições, nós temos a afirmação nestas constituições de direitos que têm como finalidade limitar a ação do Estado. Direitos que vão restringir a ação do Estado, em resposta aos abusos que o Estado estava cometendo em relação aos indivíduos. Tá bom? Especialmente em dois momentos. Revolução Francesa e Revolução Americana. São as duas revoluções que vão marcar a afirmação desses direitos. Tá? Vou anotar aqui. Em resposta, então, aos abusos cometidos pelos estados monárquicos, na verdade, o termo é estados absolutistas, né? Mais do que monárquico. Os direitos fundamentais foram apresentados como uma forma de limitação do poder. Como garantias mínimas às pessoas. E aí, gente, nós temos vários desses documentos. Tanto na Revolução Francesa, cujo ápice, né, é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, e a Revolução Americana com a Constituição de 1787. Nas duas, no entanto, existem diversos documentos que buscam assegurar direitos em âmbito interno, por isso direitos fundamentais, tá bom? Então, cada um desses movimentos, seja o francês, seja o americano, é acompanhado por transformações políticas, por um lado, e por afirmação, declaração de direitos, por outro lado. Ambos os movimentos tiveram dois pilares: mudanças políticas e declarações de direitos. Por exemplo, e aí vão ser duas as mais conhecidas: Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na França, em 1789, inclusive no contexto da Revolução, né, está ocorrendo a Revolução, e aí a Assembleia dos Estados Gerais vai lá e promulga a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Gente, não confundam os nomes, isso é muito comum. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, França, 1789, Revolução Francesa. Outro documento totalmente diferente é a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi feita pela ONU em 1948. São dois documentos totalmente diferentes, tá bom? Não confundam. Como dizia um professor meu, não confundam conhaque de alcatrão com catraca de canhão, tá bom? São duas coisas distintas. Os direitos trazidos, o contexto político não são a mesma coisa. E aí, né, na França nós temos a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão e nos Estados Unidos a gente tem a Declaração dos Direitos do Bom Povo da Virgínia. Esse aqui eu nunca lembro o nome, o ano. Eu acho que é 1774. Deixa eu jogar aqui no Google para confirmar. Essa aqui eu sempre me falha a memória. Quase, 1776. Errei por 2 anos. 1776. Tá? Essas duas declarações são marcos de direitos em face ou contra o Estado. Nos Estados Unidos também, a própria Declaração de Independência tem fortes características de direitos, né? Então, a Declaração de Independência dos Estados Unidos também aí sim, 1774, tá? Ela também tem fortes traços de afirmação de direitos, tá? Então, ela vai dizer, e aí é o trecho clássico que nós conhecemos, então, nós consideramos estas verdades como auto-evidentes, que todos os homens foram criados iguais pelo Criador e dotados de certos direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Essa, olha só, até o linguajar, é o linguajar de direitos humanos, mas aqui, claro, na versão de direitos fundamentais. Como já expliquei para vocês, são direitos previstos em constituições. Tá? Deixa eu colocar aqui embaixo. Esse momento foi marcado pela proteção desses direitos em nível constitucional, por isso denominados de direitos humanos, ou direitos fundamentais. Ok? Ok. Aí nós temos a modernidade. E fica por muito tempo dessa forma, tá? Nessa estrutura aqui, sendo preservados em nível constitucional. Então, nós temos aí finalzinho do século XVIII, do século XIX inteiro, início do século XX nesse sistema. Quando ocorre especificamente a Segunda Guerra Mundial, aí ocorre um problemão. Qual é o problema? É que ali você tem estados com uma Constituição que violaram absurdamente direitos básicos do ser humano. Então, a Alemanha nazista, por exemplo, a Alemanha nazista, ela ela tinha uma Constituição, que é a Constituição de Weimar, uma Constituição extremamente garantista, no sentido de garantista de proteção de direitos humanos, tá? Não garantista do direito penal, garantista no sentido de proteção dos direitos humanos, extremamente protetiva dos direitos humanos. E nesta Constituição, ou sob a égide desta Constituição, o nazismo chegou ao poder. Então, o mundo fica consternado. E aí, como assim? Com o final da Segunda Guerra Mundial, se constata que os estados nacionais são insuficientes para a proteção dos direitos humanos. Eles são necessários, neles que começa a proteção, mas eles não são suficientes.
É preciso que a comunidade internacional como um todo se ajude para isso, tá bom? E aí, a organização que surge, né, pós final da Segunda Guerra Mundial é a ONU. E a ONU assume essa liderança, esse papel de tentar ordenar a comunidade internacional na busca dos direitos humanos, na promoção dos direitos humanos. Olha só, acaba a Segunda Guerra, os regimes totalitários da Europa caem por terra, né? Exceto o comunismo na União Soviética, mas enfim, os regimes, tirando o comunismo, os regimes se tornam democráticos e os países percebem que não dá para continuar desta forma, deixando que apenas os estados sejam responsáveis pela preservação desses direitos. Seria necessária, então, uma atuação conjunta de estados e comunidade internacional para fazer isso funcionar. E aí, então, destaca-se nesse caso, né? Destaca-se nesse papel a atuação da ONU. A Organização das Nações Unidas, especialmente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 48. A ONU é fundada em 45 ainda, por poucos países. Em 48 ela promulga a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai ser um marco, tá? Assim, vendo até aqui, funciona bem, né? Depois, a gente vai ver no segundo bimestre que a ONU não consegue desenvolver bem essa função. E aí ela vai repassar essa função para outras entidades, né, que são chamados sistemas regionais, Corte Europeia, Corte Interamericana, Corte Africana. Mas assim, originalmente é dela, ela que assume essa liderança. Ok, gente. Até aqui.